gente vai falar sobre vôlei aqui no Vamos Pro Jogo. Isso mesmo. Nossa entrevistada de hoje é uma atleta ponteira e começou jogando vôlei na escola, nas aulas de educação física. Após um campeonato, ela foi convidada para defender o time da cidade e foi então que tudo começou. Ela recebeu o prêmio de destaque de melhor defesa da Superliga 2015-2016. Já defendeu o SESI Bauru, o Pinheiros, e nessa temporada ela vestiu a camisa do Osasco. Vanessa Yankee, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu falei o sobrenome corretamente? Falou, acertou. Parabéns! Todo mundo erra, né, Vanessa? A grande maioria erra. Maravilha. Ô, Vanessa, a gente vai falar bastante da sua carreira hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho lá do começo, porque você vem de uma cidade, ela é pequenininha, não é? A cidade que você nasceu. Como que surgiu uma jogadora de vôlei de lá? Eu acho que você deve ser a moradora mais ilustre da cidade. Nem tanto, viu? Tem outros atletas lá também que... O atletismo lá teve um período que foi muito forte, então tem outros atletas por trás aí. Mas do vôlei, sou eu a primeira que continua jogando até hoje, que começou e segue, né, nesse caminho ainda, né? Eu comecei na escola mesmo, então, igual você falou, nas aulas de educação física, fui para um campeonato da cidade, depois o treinador me viu, era alta, né? Ah, a menina é alta, vamos chamar para ver o que dá, né? E aí acabei indo participar, foi meio que uma aventura, também não esperava chegar tão longe assim, eu acho, lá no comecinho. Acho que era mais uma diversão para mim, né? Tá no meio de uma galera, praticando um esporte, e aí foi virando competição, né? E aí foi crescendo. Minha cidade é pequenininha, tem... Ai, meu Deus, eu posso até mentir agora, gente. 32 mil habitantes, talvez? 34, mais ou menos isso. Eu sou muito grata, muito feliz por levar o nome da minha cidade longe, né? Muita gente fala, você falou de sobrenome também, muitos erram, mas tem muitos que já acertam por conhecer a Vanessa Yankee, né? Então, isso é muito bacana, assim, poder levar o nome da minha cidade, então, nem se fala, é muito gratificante. Certo, Vanessa. Bom, o vôlei feminino teve os seus melhores resultados recentemente aí, né, nas Olimpíadas de 2008 e 2012, né, com as medalhas de ouro. Mas nos anos 90 também teve resultados expressivos ali com o Bernardinho, medalha de bronze, por exemplo, em 96, quando ainda você era uma jovem Vanessa, né? Eu queria saber se nos anos 90 você teve alguma inspiração, né? Você acabou de falar que começou na escola e de repente se viu em uma competição, mas você se inspirava em alguma jogadora lá nos anos 90? Você começou a acompanhar os passos de alguma jogadora já lá atrás, quando você era uma criança? Então, nos anos 90, eu nasci em 91, né? Então, é difícil eu lembrar. Mas quando eu comecei na escola mesmo, não tinha inspiração ainda, porque eu falo que eu ia para a escola e chegava em casa, eu queria brincar, eu não tinha tempo para ficar assistindo TV, sabe? Eu não gostava, eu gostava mesmo de brincar, de correr, então demorei para entender que, para perceber que tinha gente, desculpa o palavrão, foda por trás, sabe? Então eu comecei a acompanhar mesmo o masculino, que era do Giba, do Dante, do André Nascimento. E aí o feminino daí com a Paula Pequeno, com a Jaqueline, a Sheila. Eu peguei mais essa geração mesmo, né? Que hoje eu jogo contra, são minhas adversárias. Então eu acho que a inspiração vem daí mesmo, de ter visto elas jogando na TV e hoje em dia eu poder jogar contra elas, ou com elas, né? Como foi o caso da Jaqueline em Bauru, o caso da Fabiola. Então, eu acho que essa que foi a grande inspiração mesmo. Bom, Vanessa, você tem uma trajetória aí por grandes clubes da Superliga, né? Bauru, Pinheiros, times tradicionais, e hoje está no Osasco, que a cidade de Osasco, ela respira o voleibol.
sempre teve grandes equipes, apesar de estar um tempo aí sem a conquista da Superliga, ficou com alguns vices no meio do caminho. Qual que é, assim, a sensação e a importância de estar jogando hoje em Osasco? Eu acho que todo atleta, ele almeja chegar num clube com uma grande expressão, né? Quando você fala em voleibol profissional, todo mundo lembra, né? Osasco. Não tem como você deixar passar, né? Osasco, Rio de Janeiro, Minas, equipes tradicionais como Pinheiros. Então, chego até o Osasco, eu considero um grande passo na minha carreira, né? Porque você tá sempre ali rondando os times e tal, e depois você se vê lá dentro, no começo é meio surreal, né? Você fala, nossa, não tô acreditando que eu tô aqui. Mas é muito bacana também depois você olhar para trás e falar, poxa, eu joguei num clube grande, num clube legal. A torcida de lá, misericórdia, gente, não tem comparação, viu? Nunca vi uma torcida igual aquela. Lógico, a gente vê muita gente torcendo em outros clubes também, mas a de lá é surreal, assim. Então, eu acho que é um grande passo na carreira de qualquer atleta que busca, né, espaço, busca reconhecimento, que é o meu caso, né? Como eu nunca peguei seleção de base, nada disso, né? Não tive essa oportunidade. Então, eu continuo buscando o meu espaço. E ter chego ao Osasco, para mim, foi um passo enorme. Ô, Vanessa, a gente conversou em 2017, se eu não me engano, você estava no Pinheiros nessa época. E eu me lembro que você me deu uma declaração falando que você achava que o vôlei feminino não era tão unido quanto o vôlei masculino. Você acha que isso mudou de lá para cá? Você acha que continua da mesma forma? Para mim, continua da mesma forma. O feminino é pouco unido. As que tentam se unir, eu acho que elas são vencidas pelas outras, né? Que às vezes não querem tomar a frente de alguma coisa, ou tem medo de expressar a sua opinião. Então, para mim, continua igual. E eu acho que vai muito de defender os seus interesses. Então, se algumas jogadoras têm um interesse em comum, elas até podem se unir, mas é só o interesse delas, as outras acabam ficando. O meu ponto de vista é que nada mudou, continua dessa forma. Vanessa, eu não sou de Osasco como nosso amigo Samuel Nascimento, mas, mas acompanho bastante vôlei, gosto de vôlei, e eu vendo as suas redes sociais, eu vi que você fez um post muito bacana um dia antes, ou no dia do jogo contra o Rio de Janeiro, né, contra o Sesc do Rio de Janeiro. Fala pra gente como que é um pouco dessa rivalidade, né? A gente está acostumado a falar tanto de rivalidade de futebol, essa rivalidade é bem conhecida para quem gosta de vôlei, mas como é que é? Você chega já, veste a camisa do Osasco, é apresentada no time, já falam as atletas, a comissão técnica já fala desse duelo, já fala desse jogo. Conta pra gente um pouco como que é esse clima. É bem tenso, viu? Não vou mentir não, porque a rivalidade ali é pesada, mas além da rivalidade, acho que tem muito respeito também. As equipes se respeitam, acho que tem um carinho que, além do esporte, existem pessoas por trás, né? Então, você não pode menosprezar hoje ou provocar hoje, sendo que amanhã você pode estar do outro lado. Eu estar participando de um confronto desse é diferente, é especial, dá um sentimento diferente na gente, porque é muito grande. É algo assim que toma uma dimensão que a gente só sente mesmo quando a gente está lá dentro. Eu não acreditava, não. Eu falava para as meninas, falava, nossa, você tem que estar aqui, você tem que estar aqui dentro para ver, para você sentir como que é jogar um clássico desse, né? Então, foi muito bacana. Só de pensar assim, você fica com uma energia diferente, sabe? Dá um arrepio na pele, assim, é bacana. Bom, Vanessa, você falou aí da desunião no voleibol feminino, né? E muito tem a ver com as lideranças, né? Com as jogadoras que se destacaram e que talvez não comprem essa briga. Hoje você é uma jogadora de destaque,
e que daqui a uns anos a carreira do atleta ela é curta, né? Você vai parar com o voleibol. Hoje você cursa alguma faculdade, pensa em continuar no meio do voleibol e levar uma frente para expandir o esporte? Então, hoje eu curso, sim, eu faço faculdade de educação física, pretendo me formar, mas eu ainda não tenho bem claro em qual área que eu quero trabalhar, que eu quero exercer após parar com o voleibol. Às vezes eu penso muito em seguir esse caminho, mas é muito difícil, né? Eu vejo as pessoas que estão batalhando, o próprio Rafael aqui com o pessoal de Taubaté para manter um projeto, o Osasco, que eu tive um pouquinho mais ali de proximidade no dia a dia, por estarem mais próximos da gente, né, no ginásio ali, o quanto é difícil você manter um projeto. Então, não sei se eu quero sofrer tanto, viu? Mas pretendo seguir na área do esporte. Talvez não jogando e não no voleibol, mas na área do esporte, sim. Ô, Vanessa, você falou da dificuldade em manter o projeto, né? Infelizmente, o vôlei masculino ele tem muito espaço, principalmente nos veículos de comunicação, do que o vôlei feminino. Como que você vê isso? Você acha que é algo que vai mudar daqui a uns anos? Como que vocês que estão no meio, né, diretamente, enxergam essa visibilidade? Eu espero que mude, viu? Que daqui a alguns anos a gente possa ter uma igualdade aí. A gente batalha por isso, né? A gente luta por essa igualdade. Eu não sei se o masculino tem, eu pelo menos não enxergo assim que eles têm uma superioridade talvez nessa questão. Eu acho que o feminino é muita questão de ego, né? Infelizmente nós mulheres somos movidas pelo ego, então isso, a competitividade. Então eu acho que acaba prejudicando um pouco essa divulgação. Mas estamos no caminho, né? Busca de igualdade sempre. Vanessa, eu queria voltar a falar da rivalidade, né? Osasco e Rio de Janeiro. Bom, tem dois técnicos aí que estão há muito tempo, né? Nas respectivas equipes, né? O nossa, não vai sair, desculpa, o Luiz Mar e o Bernardinho, o Luiz Mar no Osasco e o Bernardinho no Rio de Janeiro. Eu queria que você comentasse um pouco o estilo dos dois, né? O Luiz Omar como o seu técnico e o Bernardinho como adversário. E também, você falou aí de respeito, mas você também falou que tem uma questão de competitividade, de ego. Eu queria saber se você pode falar, claro, se tem alguma jogadora do Rio que você vai para ataque com mais vontade, assim, quando você vê que essa atleta tá no bloqueio, você quer descer a mão no ataque. Olha, eu me considero uma jogadora passiva em relação a isso, né? Eu não consigo jogar com esse ódio, com esse rancor, assim. A gente quer sempre ganhar, né? Eu acredito que quem vai com essa intenção de querer, às vezes até na intenção de machucar, né, uma outra companheira, eu acho que tudo isso volta para você. Então, eu pelo menos nessa questão me considero passiva, eu tento sempre respeitar. Eu sou da seguinte opinião: se ela me provocar, eu prefiro virar as costas e, sabe, para mim tanto faz. Deixar ela falando sozinha. Eu não gosto de brigas, não evito. Mas nunca fui testada ao ponto de ter que discutir. Então, não sei como eu iria reagir nessa situação. A questão de trabalhar com o Luiz Omar, eu enxerguei nele muito um paizão. Ele é muito paizão de todo mundo, assim. Ele gosta de conversar, de dar conselho. Ele é muito da paz, assim, né? Então, foi uma forma diferente de trabalho que eu acabei conhecendo com ele, por ele ser mais tranquilo, né? E com o Bernardo eu nunca trabalhei, então não sei como mas tenho vontade de um dia descobrir como que é trabalhar com ele. Afinal, né, Bernardo é o Bernardo.
Mas jogar contra ele já é gratificante, né? Você imagina, você tá jogando contra e você sabe que ele tá te olhando, ele tá te marcando. Eu lembro que lá no comecinho da minha carreira, que eu fui jogar contra o Rio de Janeiro, nossa, o Bernardo chamou meu nome. Eu falei, gente, ele sabe meu nome, né? Olha, um absurdo, mas começando, né, na Superliga, eu falei, gente, ele sabe meu nome, não tô acreditando nisso. Eu fiquei tão em choque. E hoje em dia, cumprimento normal e tal. Tenho um respeito super grande por todos eles, né? Por Bernardo, Luiz Omar, principalmente por aqueles que abrem as portas pra gente, né? Então, a comissão inteira de Osasco foi muito bacana de trabalhar. A comissão dele é sensacional, é surreal, que a gente acaba falando do técnico, que é o que está à frente, que está tomando tapa na cara, né? Mas a comissão inteira é sensacional. Bom, nessa rivalidade aí, uma jogadora que sofreu muito com a torcida de Osasco foi a Natália, né? Que se transferiu do Osasco para o Rio de Janeiro na sequência. Então, Rominha, o Osasco não é brincadeira, não. A gente pega no pé mesmo. Agora, eu queria perguntar para a Vanessa a respeito da seleção brasileira. Você falou que nunca pegou seleção brasileira, né? Mas se ainda tem esse sonho, as Olimpíadas, ficou aí um ano na frente, sonha com as Olimpíadas, como que você enxerga a seleção brasileira? Eu acho que o sonho todo atleta tem também de vestir a amarelinha, né? Pelo menos estar presente ali para saber qual é a sensação de estar representando uma nação, né? O Brasil inteiro. Desculpa, gente. Eu enxergo a seleção como... vou ser meio... Às vezes eu acho meio panela, né? Sou bem sincera em falar isso. Mas um dos meus objetivos é estar dentro dessa panela também. A gente quer estar ali, quer participar, a Olimpíada, quem sabe, né? A gente trabalha todo ano, toda a equipe, a gente treina, rala todo dia ali para ter uma oportunidade. Se não surgir, torço muito para que elas vão bem, porque não desejo mal de ninguém. Então, sigo o meu caminho, né? Ô, Vanessa, a gente teve aí há poucas semanas atrás o fim do ranking, né? A gente já teve isso, né, na masculina, isso já havia terminado, e agora na feminina. Como que você viu isso? Você acha que agora a gente vai conseguir manter essas atletas que tinham uma pontuação maior agora aqui no Brasil e o vôlei evoluir cada vez mais? Então, a questão do ranking é o que eu falei lá no começo, cada um enxerga o seu lado, né? Então, não acho que foi errado cair com ranking, mas eu acho que tem que ter uma outra visão, tem que ter um pé no chão. A questão de, tem um ranking, é limitado a tantas atletas. Não vou ficar porque já deu o limite de atleta, mas e se um outro clube der mais dinheiro para elas? Vão pelo dinheiro ou vão pela pontuação, sabe? É muito... não sei se eu me expressei de uma forma que deu para entender. Então, é o que eu falei, cada um enxerga o seu lado. Teve a liberação, não sei se foi confirmado mesmo a liberação de 3 estrangeiras também, né? E eu acho isso prejudicial para nós, atletas medianas, né? No caso, que é o meu caso, que eu não sou seleção brasileira, estou ali sempre em busca de espaço. Então, dessa forma, eu posso ser prejudicado também, entendeu? Não só pela questão do ranking, mas pela questão de estrangeiros também. Mas, fazer o quê? Foi uma escolha que fizeram, que agora a gente vai ter que arcar com essa consequência, né? Com as consequências dessa escolha. Então, só esperando para ver o que vai acontecer. Vanessa, você está falando aí sobre seleção brasileira, né? Sobre o sonho de estar no grupo e tudo mais. Eu queria que você escolhesse um jogo apenas, um jogo, ou um ponto que seja, que você gostaria de ter participado dos jogos da seleção brasileira que você acompanha aí toda a sua vida. Qual jogo você gostaria de participar? E gostaria de ter participado, melhor dizendo, ou então um ponto que tenha sido marcante que você gostaria de ter feito, gostaria de ter sido a pontuadora naquele momento?
Vixe, tô péssima de memória. Nossa senhora! Sou muito ruim de memória, quase não lembro dessas coisas, não. De ponta, assim. Um jogo, se fosse para escolher um jogo, eu acho que seria o final da Olimpíada, né? Qual delas? 2008 ou 2012? 2012, que eu consegui, lembro um pouquinho melhor. As duas, né? Foi sensacional, assim. Acho que um jogo, se fosse para escolher, quem que não quer jogar uma final olímpica, né? Então, acho que seria esse. Agora, um ponto específico, nossa. Pode ser um ponto da medalha, por que não? Por que não? Aí, ótimo, perfeito. Vamos lembrar aí de pontos que tenham tido muitas defesas, né? Porque eu adoro defender, então... Bom, Vanessa, então eu vou explorar a sua falta de memória, então. Eu vou explorar um pouquinho, tá vendo? Tá na memória. Qual que é o momento mais especial da sua carreira? O jogo, aquele lá que você coloca assim, aquele dia eu arrebentei, aquele tá marcado. É a assinatura Vanessa. Ai, meu Deus. O que fica marcado muito pra mim foi a época de Rio do Sul, né? Que eu joguei em Rio do Sul 4 anos, 4 temporadas lá. E teve um jogo que foi contra o Osasco, que nós vencemos de 3-2, assim, que foi o jogo que fizeram no ginásio na cidade vizinha, que tinha a capacidade do ginásio era maior, 5.000 pessoas, e aquele dia, assim, me marcou porque não foi uma jogadora que definiu o jogo, foi a equipe inteira. Você via que, apesar das diferenças entre as jogadoras, elas se uniram com um objetivo, e aquilo me marcou muito. E se for para escolher, esse jogo para mim foi inclusive o ano que eu ganhei melhor defesa. Excelente. Vanessa, nossa entrevista chegou ao fim. Queria te agradecer muito, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Só para saber, seu contrato ainda vai agora, né, na temporada? Isso, ainda termina agora em maio, eu acho, final de maio. Maravilha. Bom, muita sorte para você, viu? A gente aqui está claro na torcida. Tomara que muito em breve você esteja na panelinha da seleção. Eu que agradeço, viu? Precisando, estamos aí. E quando você estiver nessa panelinha, volta para dar entrevista para a gente, tá? Pode deixar, que aí eu vou até rever uns vídeos antigos aí para minha memória ficar melhor. Para não dar tanta gafe. Combinado. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, para você que assistiu aí o vídeo, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostou da entrevista, compartilha também o link aí com seus amigos, com seus familiares. Não esquece de dar joinha e também de ativar o sininho. Fechado? Toda quinta e toda terça, invertendo toda terça e toda quinta, tem vídeo novo aqui no canal. É isso, Samuel Nascimento e Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Tchau, tchau. Que assim, ela é polêmica, né? Ela soltou o verbo da panela na seleção, ela não tava nem aí não. Eu gostei disso aí nela. Sim.